sou o professor Carlos Campos. Depois de fazer alguns cursos, fiz um curso de tabuada, que não só tabuada, mas toda a parte de cálculo, até divisão de decimais, por ordem de dificuldade. Fiz um curso de trigonometria, fizemos um curso de razão até porcentagem, falando de razão, proporção, regra de 3 simples, composta, divisão direta, inversamente proporcional e porcentagem. Fizemos um de análise combinatória com mais de 50 aulas. E hoje estou dando início a esse curso aqui, ó, probabilidade, que é um dos assuntos mais cobrados em vestibular. Você pode pegar a prova do Enem, é impossível que não caia a probabilidade, né? É um assunto super interessante, desde que a pessoa consiga acompanhar. Uma coisa rápida que eu quero contar a vocês. Tem um aluno que eu nunca esqueço dele, ele já tem mais de 30, 40 anos, até hoje ele liga para mim. Na semana do Natal, Ano Novo, ele já tinha passado de ano. Ele me pediu que desse uma semana de aula de probabilidade para ele, um aluno particular. Eu falei, cara, mas você já passou de ano? Não, mas eu preciso aprender essa matéria. Eu achei um pouco estranho, mas eu sempre que dou essa matéria eu lembro dele. Então, olha só, o que é probabilidade em si? É a chance de acontecer alguma coisa, né? É uma probabilidade, não confundir com possibilidade, né? Probabilidade é uma chance de acontecer alguma coisa. Mas para isso, é preciso que a gente entenda o que é um fenômeno aleatório. Fenômeno aleatório é aquele que o resultado não é previsível. Eu coloquei aqui, ó. São aqueles em que os resultados não são previsíveis. Porque tem resultados que são previsíveis. Por exemplo, certos sólidos, a uma determinada temperatura, eles sofrem fusão, né? Mas a gente já sabe o que vai acontecer. Agora, o experimento aleatório não, você não sabe o que vai acontecer. Então eu coloquei aqui 2 exemplos bem simples, né? Do conhecimento de todo mundo. Ó. Lançamento de uma moeda. Você pode lançar uma moeda, pode dar o quê? Cara ou coroa. Se você der uma vez cara, outra vez cara, outra vez cara, não quer dizer que na 4ª vez vai ter que dar cara. Continua podendo dar cara ou coroa. Não é previsível. E isso é um experimento aleatório. O lançamento de um dado, a mesma coisa. O dado normal vai de 1 a 6, né? Você jogou um dado, pode dar 2, pode dar 4, pode dar 5, né? Pode dar qualquer resultado. Isso é um experimento aleatório. Bom, então foi o que eu coloquei aqui, ó. Tá. Agora, o que é um espaço amostral? Que se fala muito. Espaço amostral, da amostra, né? O nome está dizendo, né? Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Eu coloquei aqui, ó. Espaço amostral. Tem gente que usa um S, eu gosto desse símbolo aí que ele é mais usado, né? É um sigma, uma letra grega lá. De um experimento aleatório. O que é isso? É o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento, né? Desse experimento aleatório. Aí eu dei alguns exemplos. Ó. Por exemplo, qual seria o espaço amostral para o lançamento de uma moeda? Quando você lança uma moeda, claro, é o que vale a face de cima, né? Pode dar 2 resultados só, né? Ou cara ou coroa. Então eu botei, ó, lançamento de uma moeda. Qual é o espaço amostral? Cara, que eu vou chamar de K, porque cara, podia chamar de C. Eu falo com K porque é cara, eu boto K. E coroa, que a gente vai representar por C. Só tem esses 2 resultados, né, quando você lança uma moeda. Então, isso aqui quer dizer, o número de elementos do espaço amostral é 2. Vai precisar muito disso, ó, porque às vezes a gente não consegue determinar o espaço amostral porque ele é muito grande. Mas o que importa é quantos elementos tem o espaço amostral. É isso que vai nos servir para calcular a probabilidade. E para isso, em muitos problemas, a gente vai ter que utilizar os conhecimentos de análise combinatória, que é o outro curso que eu tive que fazer antes para poder agora fazer esse, né? Então, se você tiver alguma dificuldade em alguns problemas, vai lá no outro curso anterior. Bom, um outro exemplo, lançamento de um dado. Quando você lança um dado normal, quais são os resultados possíveis? Isso é um espaço amostral. Pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, isso aqui é o número de elementos do espaço amostral, né, desse experimento aleatório. Qual é? É 6, né? Porque tem 6 resultados possíveis. Um terceiro exemplo é quando eu vou lançar 2 moedas. Lançar 2 moedas ou fazer 2 lançamentos de uma moeda é a mesma coisa, né? Então eu botei aqui, primeiro resultado possível. Cara, por que eu botei no parênteses? Isso aqui representa a ordem. Esse K que significa da primeira moeda ou do primeiro lançamento. E esse cara do segundo lançamento, né? Da segunda moeda. Aqui pode dar cara no primeiro, coroa na segunda. Coroa na primeira, cara na segunda. Coroa no primeiro e coroa no segundo. São os 4 resultados possíveis quando você lança 2 moedas. E se eu lançar 7, 8, aí vem os problemas que eu vou dar daqui a pouco, né, nas próximas aulas. Então, eu botei número de elementos do espaço amostral, 1, 2, 3, 4. Isso aqui.
Bom, antes de aprender a calcularmos a probabilidade, falamos em espaço amostral, né? O que é isso? É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Agora, se você pegar uma parte qualquer, podendo até ser ele todo, o espaço amostral, nós chamamos de evento. Por exemplo, você lançou uma moeda. Um resultado possível é o quê? Cara, isso é um evento. Você lançou um dado. Né? Eu quero saber o resultado que deu um número par. É um evento. Então, evento, na realidade, é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, eu trouxe aqui, primeiro, como se calcular uma probabilidade. Para calcular uma probabilidade, tá? Você sempre vai colocar uma fração. Eu sempre gosto de começar pela parte de baixo. A parte de cima é quando ele faz a pergunta, qual a probabilidade? O aluno confunde muito quando os problemas vão ficando mais complicados. Bom, então você coloca embaixo o número de casos possíveis. Por exemplo, lançou uma moeda. Qual é o número de casos possíveis? 2, né? Cara ou coroa? Ah, então já sei. Então o denominador é 2. Aí vem a minha pergunta. O evento que eu estou querendo que aconteça. Qual a probabilidade de dar cara? Ora, pode dar cara ou coroa, são os dois resultados. Mas eu quero que dê cara. Só tem uma possibilidade. Eu coloco em cima. Então, em cima é o número de casos favoráveis. Eu costumo dizer que embaixo é o total de casos possíveis. E em cima é o que a gente quer que aconteça. Né? O número de elementos, né, daquilo que a gente quer que aconteça. Bom, então eu trouxe aqui um primeiro exemplo. Em um lançamento de um dado, lançamento de um dado, eu já sei, como não se fala nada, vai de 1 a 6, né? O espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Ele quer saber, ó, aí vem a pergunta dele, agora vem o numerador. Ó. Qual a probabilidade de ocorrer? Aí eu fiz aqui 5 perguntas. Então, primeiro, vamos começar por esse aqui. Qual a probabilidade de ocorrer um número maior que 4? Primeiro, como eu falei, vamos começar pelo denominador, né? O que ele falou? Em um lançamento de um dado, qual o número de casos possíveis? Vamos colocar aqui o dado, quais são os resultados? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só tem esses resultados possíveis. Então são 6, eu coloco embaixo. Aí vem a minha pergunta. Qual a probabilidade? Agora que eu vou pensar aqui em cima. Ó, são os casos favoráveis, é o que a gente quer que aconteça. Qual a probabilidade de ocorrer um número maior que 4? Bom, maior que 4, o 4 não serve. É o 5 e o 6. Então são 2 resultados possíveis. Então a probabilidade é 2/6. Fica melhor simplificar, né? A resposta mais simples é 1/3. A letra B, mesma coisa. O lançamento de um dado, são esses resultados possíveis. Então já sei que o denominador é 6, nem vou pensar. Né? Porque a pergunta é sobre esse lançamento do dado. Todos eles. Então embaixo não vai mudar. O que vai mudar é a minha pergunta, ou seja, os casos favoráveis. A pergunta da letra B, qual a probabilidade de obter um múltiplo de 3? Múltiplo de um número, tem até uma aulinha que eu dei lá no começo falando sobre múltiplo. Como é que a gente encontra os múltiplos de um número? O nome está dizendo, tem que multiplicar o número pelos números naturais. Múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Vai de 3 em 3 a partir do 0. Né? Então eu quero que ocorra um múltiplo de 3. Olha, daqui, que o 0 é múltiplo de 3, mas não está no dado. Então, múltiplo de 3 eu tenho o 3 e o 6. Temos 2, né, possibilidades. Então, quantos casos favoráveis tem? 2. Simplificando, também vai dar 1/3. Aqui, mesma coisa, lançamento de um dado, eu já coloco 6 embaixo. Qual a probabilidade de um número divisor de 10? Lembra? Divisor é o que divide, é o que fica aqui, ó. Divisor de 10, o 0 não é divisor de ninguém. O 0 é múltiplo de todo mundo, mas não é divisor de ninguém. Né? Então, o menor divisor de qualquer número é 1. E o maior divisor de qualquer número, ó, é ele mesmo. Tá? Bom, enquanto o conjunto dos múltiplos é infinito, o dos divisores é finito. Começa no 1 e vai até o próprio número. Então, um número que seja divisor do 10, é só procurar aqui, ó. 1 é divisor do 10? É, porque 10 vezes 1 dá 10. 2, será que é divisor do 10? Vamos ver. 2 é divisor, quer dizer, 2 divide o 10, 5, e 5 vezes 2 dá 10. Então já tenho 1 e já tenho 2. O 3 não é divisor do 10, porque não vai dar resto 0, o 4 não, e o 5 vai, ó. 10 dividido por 5, ó. 2 vezes 5, 10 e só, né?
Então, quais são os divisores do 10 quando eu lanço um dado? Pode dar 1, pode dar 2 ou pode dar 5. São 3, num total de 6. Simplificando por 3, dá 1/2. Ou seja, se você quiser colocar em porcentagem, 50%. Agora, um número maior do que 6. Epa, acho que agora complicou, hein? Eu quero que dê um número maior que 6. O máximo que dá é 6. Então não existe um número maior que 6. Quantos casos favoráveis tem? 0. Se o numerador é 0, a fração vai dar 0. 0 sobre 6 vai dar 0. Então, o número maior que 6, qual é a probabilidade? 0. Chama-se evento impossível. É aquele que a probabilidade de acontecer é 0. Esse último aqui, mesma coisa, lançamento de um dado, já sei que embaixo é 0, é 6. Agora ele quer um número menor do que 7. Espera aí, um total de 6, menor que 7, esse serve, esse serve, esse serve, todos aqui são menores que 7. Então tem os 6, né? E 6 sobre 6 dá quanto? Dá 1 inteiro. Ah, 1 inteiro é 100%, claro. Se você jogar um dado, sempre vai dar um número menor que 7. Isso aqui chama-se evento certo. O resultado é 1. Chama-se evento certo. É aquele que é igual a 100%, que é igual a 1 inteiro. Ok, gente? Essa foi a nossa primeira aula de probabilidade. Não esqueça que probabilidade é um assunto fundamental para qualquer prova. Concurso, vestibular, Enem. É muito difícil que não caia a probabilidade. É quase impossível. Então, se você acompanhar bem esse curso, vamos começar com problemas simples, aos pouquinhos vão complicando um pouco, e lá na frente, então, aí vão pegar mais pesado. Mas é bom que você comece no começo. E lembre-se que isso é um curso. Não são aulas assim colocadas de qualquer maneira. Os problemas vão ser colocados todos em ordem de dificuldade, falando sobre as propriedades das probabilidades. Ok, minha gente? Então, conto com você para acompanhar o curso aí comigo. Tá? Nos encontramos, então, na aula 2. Obrigado!